A graça e paz, queridos, amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus possa abençoar toda a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. Que bom estarmos mais uma vez juntos, podendo compartilhar a palavra de Deus nessa manhã, amém? Feche os teus olhos, na sua casa, agora você aí que está nos assistindo, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer e te glorificar, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Ó Espírito Santo, que o Senhor venha ficar à vontade, nesta manhã venha nos abençoar, nos agraciar com as revelações da Tua Palavra. Ó Deus, a cada pessoa que assistirá, ou vai ouvir esta palavra, ó Deus, ministrada aqui pelo Senhor, que esta palavra gera vida aos corações da Tua igreja, dos Teus filhos, sarando, libertando, para louvor, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Querido, mais uma vez, na nossa escola bíblica dominical, amém? Logo, logo, nós já vamos estar juntinhos, né, podemos estar aqui compartilhando, né, a palavra de Deus ao lado dos irmãos. No momento, a ferramenta que nós temos é essa, mas eu espero que vocês tenham acompanhando, né, os cultos aí pelos canais da igreja, amém? Eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso para nós nesta manhã, aleluias. Amados, deixa eu dar para vocês alguns recadinhos. Vai passar no seu vídeo aí a forma de você contribuir com esta igreja. Você, membro aqui da Batista Connect Floramar, né, está passando aí a forma de você contribuir, e que no nome do Senhor Jesus Cristo você possa, né, contribuir com os teus dízimos e com as suas ofertas, amém? Também tem o número aí da secretaria, da nossa irmã Miriam, também entre em contato também, para que ela possa te informar, né, um outro método para você contribuir na casa de Deus, nesses dias que nós estamos vivendo aí, afastado um do outro, amém? Também está passando no seu vídeo o telefone dos pastores, para você que precisa de um aconselhamento, precisa de uma direção. Nós temos culto a culto, nós temos disponibilizado os telefones dos pastores, para que você possa ficar à vontade de nos ligar, e nós orarmos junto, darmos alguma direção, amém? Então fique à vontade, né, para nos ligar, no nome do Senhor Jesus. O último recado, também vai passar aí no seu vídeo, não sei se é o fly ou se é um telefone, mas para que você possa nos ajudar. Nós sabemos que esses dias há irmãos, há pessoas, né, que têm atravessado uma situação econômica muito difícil. Então vai estar passando aí no seu vídeo a forma de você contribuir com a igreja com o alimento. Você vai pegar o telefone, você liga, né, e você nos fala aquilo que você pode estar doando, para nós montarmos cesta básica e nós abençoarmos, né, os irmãos aqui da igreja, também os irmãos de outras igrejas também nossas, né, que é rodeada em toda a grande BH. Então, em nome de Jesus, você que pode, entre em contato, ligue e fala: olha, eu quero doar isso, eu quero doar uma cesta básica, eu quero doar esse alimento. Nós vamos recolher e vamos preparar esses alimentos para aqueles que têm necessitado nesses dias, amém, queridos? Vamos para a palavra de Deus. Números capítulo 13, versículo 26, diz assim: eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés:
entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. O capítulo 14, versículo 1 diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Amém? Amados, quero compartilhar essa mensagem. Eu creio que ela vai ser rápida com os irmãos, mas é uma mensagem que existe várias revelações ou várias direções para nós aqui muito importantes. Não dá para tratar todas, mas eu quero falar apenas algumas sobre esse texto. Mas eu quero começar dizendo que algo que me chamou a atenção. Algo que me chamou a atenção foi que este povo, essa comunidade que saiu lá do Egito com uma promessa de Deus, com uma palavra liberada de Deus, eles saíram lá do Egito, e quando eles chegaram até aqui, eles foram espiar a terra. Quando eles foram espiar a terra de Canaã, eles voltaram com uma notícia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as notícias. Esse povo voltou com uma notícia. E qual foi a notícia que esse povo voltou? A notícia é que nós não vamos conseguir tomar aquele lugar, porque nós somos pequenos e eles são grandes. Essas foram as notícias. Mas algo que me chama a atenção é que o que norteou o destino deste povo, as notícias, ou seja, as notícias que aquele povo ouviu, norteou o destino deles. É claro que dentro de lá do Egito, eles já vêm ali murmurando, reclamando sobre várias coisas. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é que nesse texto, quando eles trazem o relatório, quando eles trazem a notícia, o povo então se apega àquela notícia, e o capítulo 14 vai dizer que o povo chorou. Ou seja, eles nortearam os seus destinos baseado nas notícias. Isso é muito importante para nós nesses dias. Mas no versículo 28 e 29, nós vemos o povo engrandecendo um problema. No versículo 30 que nós lemos, depois que aqueles líderes engrandecem o problema, eles trazem uma notícia catastrófica. Calebe, então, no versículo 30, faz calar o povo. Ele fala: olha, nós vamos conseguir. Talvez Calebe ali percebeu que aqueles líderes, aquelas notícias trazem, aquelas notícias que eles estavam trazendo, estava trazendo medo, desespero, pânico para aquela sociedade. Então Calebe faz calar o povo e disse: certamente nós vamos subir contra aquele povo, certamente nós vamos vencer. Por quê? Porque Calebe não norteava o seu destino
baseado na notícia. Eu quero que você fique isso no seu coração. Nós não norteamos o nosso destino baseado nas notícias deste mundo. Amém? No versículo 31, aqueles líderes refutaram Caleb e disse: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles rebateram, falando que eles eram fracos, que eles não iriam conseguir. Apesar de não ser uma mentira, porque de fato eles eram mais fracos, sim, porque eram pessoas que moravam lá mais forte. Mas algo que aqui esse povo esqueceu do poder de Deus. Eles esqueceram aqui que eles tinham uma palavra de Deus liberada na vida deles. Eles tinham uma palavra, uma promessa de Deus. E qual foi essa promessa? Eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Todos que têm uma palavra de Deus liberada, não pode basear sua vida diante das notícias deste mundo. E é algo que nós precisamos atentar nesses dias. Porque esses dias em que nós estamos vivendo, nós estamos vendo muitos cristãos, também muitos não cristãos, se desesperando. Ou seja, nós estamos vendo pessoas, irmãos, se desesperando nesses dias, se desesperando com as notícias deste mundo, a ponto de levá-los a esquecer das promessas de Deus. Nós não podemos nos desesperar. Por que nós não podemos nos desesperar? Porque aquele que conhece a Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, ele tem uma palavra de Deus liberada na nossa vida, na sua vida. Você crê nisso? Você tem uma palavra de Deus liberada na sua vida? Se você crê, não há motivo de desesperar. As notícias que nós estamos ouvindo hoje é que de pânico, desespero, de medo, algo que catastrófico. Eu não vou ficar discutindo sobre essas notícias, mas eu sei que essas notícias têm causado muito desespero. E esse desesperar, esse apavorar, querido, isso não está reservado para nós cristãos. Se preocupar, se precaver, prevenir, faz parte, mas desesperar não são para nós, não é para nós. Nós não podemos nos desesperar, a ponto de nortearmos o nosso destino, a ponto de nós esquecermos das promessas de Deus. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, 15:19, diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Desesperar significa perder a esperança, a confiança. Amados, quando as notícias desse mundo me fazem desesperar a ponto de perder a confiança em Deus, é um indicador que eu não conheço as promessas de Deus para a minha vida. Paulo então declara: se esperarmos em Deus somente aqui, nós somos infelizes. Somente aqueles que sabem para onde vai, conseguem viver dias de pânico, dias de crise, sem desesperar. Isaías 1:19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.
Ou seja, nessa terra, nós vamos ter coisas boas nessa terra, como o apóstolo Paulo está dizendo, se é só para esta vida, ou seja, nesta vida nós vamos desfrutar, nós vamos viver coisas boas, como o próprio livro de Isaías está nos dizendo, mas também viveremos também dias de aflições aqui na terra, como está escrito em João 16:33, que diz assim: disse essas coisas para que em mim vos tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Amados, por mais que as notícias deste mundo, na verdade, as notícias desse mundo, elas só vêm para nos abalar, elas só vêm para nos trazermos um pânico. Eu vou dar um exemplo para vocês. A repercussão da vida, a repercussão da cura que tem surgido aí desse Covid-19, a repercussão das pessoas que foram curadas são baixas, mas a repercussão da morte, do pânico, do desespero são altas. Por quê? Porque se nós desesperarmos, nós podemos esquecer das promessas de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele declara se é só para esta vida, é porque o apóstolo Paulo, ele sabe, ele entende que a vida não é só aqui, a vida não é só isso, a vida tem muito mais. Certa vez eu ministrei sobre esse texto, e algo que eu abordei sobre esse texto foi sobre as maravilhas deste mundo. Você que está agora me assistindo, te faço uma pergunta: qual foi o lugar mais lindo que você já foi? A viagem mais marcante da sua vida? Ou você pelo menos já entrou pelos alguma pesquisa da internet e já pesquisou os 10 lugares, as 10 maravilhas deste mundo? Querido, é maravilhoso. São lugares assim de encher os olhos. São lugares de que todos nós deveríamos ir. Nós sabemos que não dá, né? Tem lugares que é muito caro, mas são lugares lindos. Mas mesmo esses lugares maravilhosos, o apóstolo Paulo fala, se é para esta vida que vocês estão esperando, vocês são infelizes. Em 1 Coríntios 2:9 diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que lindo. Ou seja, sabe esta maravilha do mundo que você pensou? Essas ilhas maravilhosas, acho que é Maldivas que fala, né? Grand Canyon, ilhas lá do Caribe afora, sabe essas maravilhas do mundo? Nada disso se compara àquilo que Deus tem reservado para nós, amém? A promessa de Deus. A promessa de Deus é que não há nada nessa terra que se compara, nada nessa terra que se compara àquilo que eu estou preparando para vocês. Amados, pastor, mas por que você fala de não desesperar? Desesperar a ponto de perder a confiança em Deus. Querido, vamos imaginar que seja o final do tempo. Vamos imaginar que seja isso o fim. Amada igreja, nós deveríamos estar alegre,
porque nós sabemos para onde que vamos, nós sabemos a nossa Canaã celestial, por isso de não desesperar, por isso de nós, cada dia mais, colocarmos a nossa confiança em Deus, porque por mais que as coisas estejam ruins, por mais que as coisas estejam mais estreitas, mas querido, eu não me desespero, porque mesmo que fosse o meu dia, num piscar dos olhos, eu estaria acordando ao lado do Pai, porque essa é a promessa de Deus na minha vida. Então eu não posso deixar que as notícias me abalam, as notícias venham me amedrontar, as notícias venham me levar a desesperar, ao desespero, ao pânico. Querido, nós estamos vendo tantos irmãos assim, desesperados, apavorados. Como eu já disse, prevenir, precaver, isso faz parte, nós precisamos fazer isso nesses dias. Agora, desesperar não. Por que desesperar não? Porque a nossa esperança está em Deus, amém? A nossa esperança não está nas notícias desse mundo, nós não baseamos, nós não norteamos o nosso destino por causa das notícias, mas nós baseamos o nosso destino por causa das promessas de Deus nas nossas vidas, amém? Você tem promessa de Deus na sua vida? Então não se desespere com essas notícias, não se desespere, porque não há nada nessa terra, como 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Cristo. Nós sabemos o nosso lugar, há uma promessa de Deus para as nossas vidas, há uma promessa de Deus. Nós vamos passar por aflições, sim, como está escrito em João 16:33, vamos viver coisas boas nessa terra, sim, como está escrito em Isaías 1:19, mas, mesmo nas aflições, eu não vou me desesperar, porque eu carrego a promessa de Deus, e Deus, Ele é fiel e justo, para cumprir a promessa que Ele colocou, que Ele nos entregou, através do seu Filho, Jesus Cristo, amém? Tem uma história, muitos já conhecem, a história de um casal missionário, que dedicou sua vida, toda a sua vida, na obra missionária, e depois de já velhos, bem velhinhos, eles voltaram para casa, e quando eles chegaram, eles não foram recepcionados por ninguém da sua igreja foi lá, e aquele homem ficou muito triste, muito abalado, porque a sua igreja não foi lá recepcioná-los, a sua igreja não foi lá, recebê-los, e esse homem então virou para a esposa e falou assim: olha, pergunta para Deus se é isso que nós merecemos quando nós voltamos para casa, depois de tantos anos dedicado à obra. E ela falou: tá, eu vou perguntar. Então se passou um tempinho, ele vira para a mulher e fala assim: e aí, perguntou para Deus? Ela fala assim: perguntei. E o que ele respondeu? Ele respondeu o seguinte: nós ainda não chegamos em casa. Amém? Aleluias. Aquele casal, ou aquele homem, ele estava imaginando que já estava em casa. A nossa casa não é aqui, a nossa casa não é nessa terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se é só nessa vida, não é só aqui que nós temos que pensar, temos que pensar aqui,
mas aqui não é a nossa casa. Nós temos a promessa de Deus. A palavra de Deus fala que Ele está indo para o Pai preparar morada, e essas moradas são para nós. Aleluias, amém, queridos? Outro ponto desses líderes é que eles não se enxergavam através da luz de Deus, mas se enxergavam à luz de suas forças, seus méritos. Amado, todo cristão precisa se enxergar através de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Sem Cristo Jesus não somos, mas em Cristo Jesus nós somos. E algo que me chama a atenção nesses líderes aqui que foram espiar a terra, é que eles se enxergavam como gafanhotos, como pequenos, eles se enxergavam como fracos. A notícia deles, essa notícia visual, no caso dos líderes que foram lá ver, abalou a vida deles, e quando eles voltaram, eles também abalaram a vida dos outros, porque eles se enxergavam através da luz dos seus próprios braços. Pastor, por que nós não nos desesperamos? Nós não desesperamos porque nós não olhamos segundo a nossa luz, mas nós nos enxergamos segundo a luz de Cristo. Nós nos enxergamos segundo os braços fortes do Senhor. Por isso é que nós, como cristão, que estamos aí sendo bombardeado com tantas notícias ruins, com tantas notícias de apocalipse, com tantas notícias de pandemia, com tantas notícias, e essas notícias estão vindo bombardeando os lares. Saiba, querido, nós não desesperamos, nós estamos tomando todos os cuidados possíveis, mas desesperando, nós não estamos não, porque desesperar é perder a confiança em Deus, e isso nós não fazemos, porque nós olhamos segundo a luz de Cristo. Mas olha que o versículo 30 nos fala que Caleb tinha um outro olhar. Caleb se vê no versículo 30 totalmente capaz em Deus de prevalecer, em vencer aquela batalha contra aquele gigante. Versículo 30, então Caleb fez calar o povo e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Olha o método que Caleb se enxergava. Os líderes declararam que eles não iriam conseguir, mas Caleb declarou: é certo que nós vamos vencer. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã: como você se enxerga diante de tudo isso? Diante dessa pandemia, como você se enxerga? Como um gafanhoto? Pequeno? Você olha para a pandemia e vê uma coisa muito grande? Ou você olha para a pandemia e você vê uma coisa muito pequena diante do nosso Deus? Você se enxerga como um homem, uma mulher capaz de vencer toda esta crise em Cristo Jesus? Ou você está se desesperando aí na sua casa? Você está chorando amargamente? Ou você tem simplesmente colocado a sua esperança em Deus? Repita assim comigo, e você na sua casa, repita assim, ó: certamente eu vou prevalecer contra esta batalha que estou enfrentando. Amém? Agora cutuca aí de novo o teu irmão, cutuca aí o teu marido, se for ao lado deles, os teus filhos,
E repita isso novamente. Isso precisa estar impregnado no seu coração. Isso é a postura de homens e de mulheres de Deus. Qual a postura, pastor? Uma postura que diante da crise eu não me desespero. Eu não me desespero porque a minha esperança está em Cristo. Então essa foi a postura de Caleb, e essas são as palavras de Caleb. E agora repita isso, se você puder, até em voz alta. Repita assim, ó: certamente eu vou prevalecer contra esta batalha que eu estou enfrentando. Querido, essas foram as palavras de Caleb no versículo 30. Certamente nós vamos prevalecer, é certo que venceremos. Ele diz: é certo que venceremos. Aleluias. Declara isso, querido: é certo que venceremos. Declara isso: é certo que venceremos. O problema que você está atravessando, declara: é certo que eu vou vencer. Se for uma crise, a crise financeira, ela está batendo, diga: é certo que eu vou vencer. Porque essa postura é postura de cristão que tem o seu Deus como poderoso acima de todas as coisas. Aleluias. Olha para você ver em Números 14, 24. Diz assim, ó: mas, como meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que ele foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir, eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Olha que maravilha. Se você declarou: é certo que você vai vencer, é porque você possui um outro espírito. Que outro espírito? Mas qual que é o espírito anterior? É um espírito de covardia. O espírito anterior é um espírito de murmuração, é um espírito de falta de fé. Caleb tinha um outro espírito. Somente quem declara em tempo de crise, somente quem não se abala com as notícias, e esse abalar a ponto de nortear o seu destino, somente quem não se abala é quem tem um outro espírito. A Bíblia fala que Caleb tinha um outro espírito, e tem algo também, ele tinha um outro espírito, e ele perseverou. Um espírito de fé, de confiança. Esse perseverar significa que mesmo em meio à crise, ele não desejou recuar. O espírito que aqueles líderes estavam carregando era o espírito de murmuração e de incredulidade. Perseverar é você não olhar para trás, é você saber que as coisas estão estreitas, mas você vai segurar a onda, porque a nossa confiança está em Deus. Se você for ler esse texto, você vai ler que essas pessoas, elas desejaram voltar. Olha, vamos levantar outro líder em nosso meio, e vamos voltar para o Egito. Vamos levantar um outro Moisés para nos levar para o Egito. Levantar um outro. E apesar que esse povo até falou certo, eles tinham que levantar outro para poder recuar, porque Moisés não iria recuar. Quem tem promessa de Deus não recua. Quem tem promessas de Deus não olha para trás. Quem
baseia a sua vida nas notícias, acaba norteando o seu destino para o inferno. Se você for ver no Números 14, que nós lemos número 1, todo o povo chorou. Aproximadamente aqui, não vou entrar num cálculo aqui exato, até porque não tem como mensurar, mas aproximadamente 3 milhões de pessoas choraram, por causa de líderes covardes. 3 milhões de pessoas choraram baseado em notícias e não baseado nas promessas de Deus. Hoje, nos dias que você está ficando dentro de casa, confinado, você está se baseando nas notícias que você vê na televisão ou nas notícias que tem da palavra de Deus? Você tem se apegado a essas verdades ou às mentiras maquiadas lá fora de verdade? De forma nenhuma eu estou desmerecendo toda esta precaução, esta organização da limpeza, de forma nenhuma desmerecendo isso. Mas algo que eu possa aqui desmerecer, ou algo que eu possa aqui, irmão, falar com vocês: não baseia a sua vida nessas notícias, se baseia nas promessas de Deus. Você tem promessa? Querido, não se desespere então. O nosso Deus, Ele cumpre todas as promessas. 3 milhões de pessoas choraram. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo, está lá em 2 Timóteo 1,7, declara que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder, amor e de equilíbrio. Esse discipulado de Paulo, ele vira para Timóteo e fala: olha, Deus não te deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Deus amado, não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, nele, na palavra dele. Olhe para mim aqui, você líder de célula, de ministério, pastores. São dias de encorajarmos as nossas células, nossa igreja, a perseverar em oração, leitura, jejum. São dias de nós encorajarmos. Porque se nós como líderes olharmos para as notícias e trazermos para a nossa igreja, o nosso povo pode se amedrontar. Mas são dias de nós encorajarmos a igreja a continuar em oração, as células continuar em oração, na leitura, no jejum, para que Deus repreenda o verdadeiro vírus que tem aproveitado da pandemia para trazer pânico a toda a sociedade. Nós precisamos orar, querido. E quando você for orar, eu quero que você ore assim: Deus, repreenda este vírus. Mas esse vírus que está por trás da pandemia, que está por trás deste coronavírus, repreenda este vírus que pode trazer muito mais morte, muito mais desespero, muito mais pânico para a sociedade. Porque, querido,
Nós sabemos que as coisas desse vírus não está fácil, mas nós já podemos notar que o que muitos estão querendo é trazer pânico e desespero para a sociedade. Que Deus te dê sabedoria para você repreender o verdadeiro vírus. E é claro, repreender também, claro, esse vírus aí, ó, o Covid, que tem também trago morte, mas que no nome do Senhor Jesus, você possa orar sim, amém? São dias de apertarmos ainda mais as mãos, e termos compaixão, amor um para com o outro, como Jesus declarou para Jairo, e essa passagem aqui ela é maravilhosa, nós poderíamos ainda ficar ainda mais tempo falando sobre esta passagem, lá em Lucas, capítulo 8, versículo 50, quando Jairo chega com Jesus, os maiorais ou os líderes ali aproximaram-se de Jairo e também de Jesus, né? E declarou assim para Jairo, trouxe uma notícia para Jairo, trouxe assim: Jairo, não incomode o mestre, a sua filha está morta. E Jesus simplesmente declarou assim: não temas, crê somente. Querido, as notícias que nós estamos ouvindo, é só notícias de morte, de desespero, de pânico, mas receba esta palavra que vem do Senhor: não temas, crê somente, crê somente, crê somente, que o nosso Deus, Ele está no controle, que o nosso Deus, nada foge dos teus olhos. Não deixe que as notícias desse mundo venham nortear o seu destino, igual norteou o destino daquele povo que saiu do Egito. A Bíblia fala que aquele povo não entrou, somente a descendência, Josué, Calebe e a descendência, mas aquele povo não entrou. Aquele povo norteou o seu destino por causa das notícias, porque ele esqueceu das promessas de Deus. Por mais que as notícias sejam ruins, mas não esqueça das promessas de Deus, amém? Gostaria de encerrar nesta manhã, que Deus possa abençoar a sua vida, né? Pega esta palavra, coloque ela no seu coração, sabe? Se você estava desesperado, muito preocupado, a ponto de, sabe, trazendo angústia para a alma, querido, você tem promessa de Deus, há uma palavra de Deus liberada para a sua vida. Jesus foi para o Pai, e Ele foi para o Pai preparar a morada para você, então não se preocupe, não se preocupe, coloque o seu coração no Senhor, amém? No nome do Senhor Jesus, feche os teus olhos. Gostaria de orar por cada um de vocês, lembrando que hoje à noite nós vamos estar transmitindo o nosso culto ao vivo. Hoje também vai ser a nossa Santa Ceia, então eu quero dar um aviso para os irmãos: prepare o suco de uva, prepare o pão entre os membros da sua casa, e à noite, às 19 horas, entra lá no site da igreja, entra lá no YouTube, e nós vamos transmitir o culto ao vivo, amém? Que em nome do Senhor Jesus, Deus possa abençoar a tua vida. Feche os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Deus, porque nós não norteamos o nosso destino baseado nas notícias, mas sim baseado na palavra que já foi liberada pelo Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Eu agradeço, ó Deus, por esta palavra. Ó Deus, que o Senhor abençoe a cada irmão, meu Pai, em cada lar agora. Toma eles diante de Ti, guarde suas famílias. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, também por cada pedido de oração.
Ó Deus, cada um que tem depositado aqui, Senhor, ó Pai, que da sua oração escrita, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Nós oramos, ó Deus querido, e nós ministramos na vida de cada um aqui a cura, a salvação, a libertação, a restauração, em nome do Senhor Jesus. Deus, traga paz para o teu povo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, e nós abençoamos a tua igreja, nos 4 cantos deste mundo. Nós a abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Jesus te abençoe.